A seguir, IIGD Irajá. Alguns cristãos dizem, e é triste, que Deus demora a abençoar. Não, irmãos. Não. Olha só. Jesus foi ao Calvário e à cruz quando nós éramos pecadores. A gente nem sabia, ele já tinha nos resgatado. Ele teve pressa. Ele fez. Então logo nós abrimos o coração e recebemos Jesus, o que entrou dentro de nós? Uma paz tremenda. Ele tem pressa. Por que algumas bênçãos não chegam? Esse é o nosso assunto. Por que parece que está demorando? Muito bem. Primeiramente, o que está dentro do coração e o que se passa dentro de nós? O que está nos nossos pensamentos? Como é que eu estou trabalhando as bênçãos que eu estou esperando de Deus? Não precisa trabalhar. Quem foi que te disse? A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas também diz que o pecado faz separação entre nós e o Pai, entre nós e Deus. Se o pecado nos separa de Deus, então nós estamos separados, como é que a bênção vai chegar? Eu estou para ver qual é o marido que se divorciou da mulher com raiva ou com ódio, se vai presenteá-la com alguma coisa. Tem que se converter. Que se converta. Vamos lá, pessoal. Por que as bênçãos, por que parece que as bênçãos demoram? Então vamos lá, irmãos. Vamos atentar bem. Por quê? O povo de Israel, o povo de Deus, os descendentes de Abraão, povo que era a menina dos olhos de Deus, eles imitavam tanto os povos vizinhos e aborreciam muito a Deus. Deus havia criado leis para eles. Deus havia criado e instituído regras que, se eles levassem a sério, colocassem em prática na sua vida, eles viveriam a vida abundante, mas abundante e tremenda sob os cuidados de Deus. Deus falou isso várias vezes e registrou, fez Moisés registrar. Mas eles tinham o hábito de imitar os povos vizinhos. O que acontece com o povo de Deus muitas vezes, irmãos? Se a pessoa vem para Jesus e demora a mudar o que está dentro, o Espírito Santo quer encher o coração. Ele quer um espaço para que a fé enche esse espaço. O Senhor Deus diz, insistindo, sem fé é impossível agradá-lo. Se a pessoa tem uma expectativa, uma esperança e diz que tem fé, e a bênção demora, tá bom, e ela tem fé, mas tem algumas coisas que ela não abandona. Por quê, meu Deus? A gente arrepia, irmãos. A gente arrepia. Esse uma visita solicitada, um familiar de alguém, e a pessoa é de Jesus, está abandonado lá e tal, pelo amor de Deus, está morrendo, me ajuda, faz uma visita. Aí lá vão os obreiros para visitar um servo de Cristo que talvez não tenha entendimento da palavra de Deus, e o mal está tomando conta. E aí, entre uma palavra e outra, uma interrogação, e aí, mas o que se passa dentro do querido irmão? Está tudo tranquilo, tem paz, não é? O irmão já é de Jesus há quanto tempo? Já tenho 20 anos com Jesus. Já tem um chãozinho. Então, graças a Deus, né? Pecado fora, né? Fora. Mas vocês têm uma mania, tudo com vocês é pecado. Não é bem assim, não. Pronto, começa. Ali começa. Enquanto o cristão não entender, irmãos, que ele tem que se limpar. Jesus disse para os discípulos: vós
já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está lá no Evangelho de João, abre lá. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. Quem lê comigo, irmãos? Vós já estáis limpos. Veja então a simplicidade e a clareza. À medida em que se ouve a palavra de Deus e identificamos alguma coisa que aborrece a Deus, nós ouvimos a palavra. Vou te dar um exemplo de uma outra família. O caso desse homem, tá? Era pornografia. Vivia nos altos e baixos da saúde. Melhorava, caía doente. E quando caía doente, a coisa era grave. Ficava quase à morte, e a família, e ora, clama, misericórdia, Jesus. E a misericórdia de Deus se estendia e tinha uma melhora, voltava, ficava bem, voltava para a sujeira, para a sarjeta do pecado. Mas, pessoa bem posicionada, bem vestida, sempre, né, com o corpo lavado com a água potável, cheio de perfume, do perfume das perfumarias. Então ninguém sentia o mau cheiro do pecado. Outro caso, eu falei, de vez em quando eu falo desse caso aqui, que tem gente que se converte, irmãos, não santifica a boca. Mas a pessoa serviu aos espíritos e fica com determinada linguagem, tá? Vício de linguagem na sua boca. E foi uma família que uma jovem mulher chegou da maternidade, no seu quarto filho, tudo pequenininho, chegou da maternidade e sofreu um surto de amnésia. E aí perdeu a memória e ficou assim abobada dentro de casa. Não conhecia marido, não conhecia família, não conhecia filho. Eu tinha vindo de alguns segmentos, lá mesmo, de servir aos espíritos, e depois disso foi uma coisa leve, depois foi não sei o quê, e depois foi para a idolatria. Tá. E aí, passados muitos anos, se converteu, a família se converteu, mas aqueles surtos começaram naquele dia que chegou da maternidade, e ali ficava 15 dias sem memória, voltava a memória, e depois a memória sumia de novo, e aí, foi fazer tratamento psiquiátrico. Mas nada de resolver a coisa. E aí alguém disse, olha, isso é espiritual. Mas nós somos de Jesus, nós todos somos, a família toda é de Jesus. Vem comigo que vocês vão participar de um culto comigo e vamos entender. Então, certo. Pastor, acontece isso. Falei, muito bem. É muito simples para Jesus. Eu vou pedir que vocês meditem num versículo. E vamos passar uma semana orando e Deus vai mostrar onde está a porta, onde está a brecha que precisa ser fechada. E assim foi. Mas não chegou uma semana, foi no mesmo instante. Quando eu dei a palavra, eu falei, olha, não há nada escondido que não venha a ser revelado. Só pedir, porque o Senhor Deus sabe tudo. Senhor, mostra onde estamos errando, onde ela está errando, onde ela errou, né? Tal. Às vezes a pessoa fica com coisas, objetos escondidos, objetos guardados, nada disso. A coisa era a boca. Repetindo e insistindo, a boca. E aí eu vou mostrar para vocês uma coisa bem simples. Você já entendeu aqui, João 15, 3. Vai comigo no livro de Êxodo, no capítulo 23, no versículo 13. Vou mostrar para vocês como é que a gente consegue fazer uma caçada e apanhar lá aquele demônio, fechar aquela porta. Êxodo capítulo 23, versículo 13. Então, Êxodo capítulo 23, versículo 13. Quem lê comigo? E em tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem se ouça da vossa boca. Caramba, por que não lava a boca? Lava a boca, mas lava como? Com a palavra. Lava com água potável, escova os dentinhos com a pasta de dente, bota um enxaguante bucal, fica perfumado.
Mas não tira aqueles nomes da boca, a boca está... Pois é. E aí, irmãos, não precisou nada. O que eu estou mostrando para os irmãos? Deus tem pressa em abençoar seu povo. Deus tem pressa. Maldição sem causa não encontra pouso. A maldição tem que ter... Se está sofrendo, se converteu, se aceitou Jesus, sofrimento não acaba, tem que ter alguma brecha. Tem que ter... Deus não é incoerente. Deus não é incoerente. Ele também não é técnico, não é tomar lá da cá. Mas a partir do momento que você entende a palavra, que vem a fé no seu coração, Deus tem pressa em te abençoar. E aí? Bom, então simplesmente numa conversa, nessa conversa, quando eu dei o versículo, não demorou. Toda a família, qualquer coisinha, Virgem minha nossa, Virgem minha nossa, Virgem minha nossa, Virgem minha nossa. Eu falei, caramba, que tanto vocês chamam a Virgem? Falei, oh, caramba, vocês não sabem que a Virgem teve outros filhos, ela foi casada? Vocês não sabem que Deus condena a adoração a qualquer imagem? E, mas a gente não adora, vocês já falaram aqui várias vezes. Falei, pessoal, vocês falam na Virgem minha nossa, Virgem minha nossa. Que minha nossa, vocês se converteram, é um nome só, é Jesus. É Jesus, e falar o nome de Jesus com fé não é de qualquer jeito. E a gente fala, e é mania do interior. Eu falei, então pode jogar essa mania fora. E aí? Só isso, irmãos. Mas, meu Deus, só isso, irmãos. Só fiz isso. Foram para casa. A senhora não vai orar? Eu falei, mas vocês já entenderam a palavra? Vamos orar. Tá bom. Fiz a oração, aparentemente não aconteceu nada. 3 dias depois a memória voltou. Lá se vão mais de 30 anos, pessoal. Perdão. Lá se vão mais de 20 anos. Nunca mais aquela coisa voltou. Limpa a boca. Um exemplo, só um exemplo. Deus tem pressa em abençoar. Então Deus falava com o povo de Israel assim. Olha só. Não façais como os povos à volta à roda de vós. Não façais como os povos à volta de vós. Você vê isso várias vezes. Deus dizendo assim, por exemplo, Jeremias, Deus disse, né? De madrugada meus servos acordavam, levantavam, pregando a palavra, ou seja, alertando, mas vós não ouviste, não quiseste ouvir, enfim, não davam ouvidos. Tem coisas que parecem, às vezes, aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, parecem coisas pequenas, mas são tropeços diante de Deus que aborrecem a Deus. E o que acontece? Mas isso é besteira. Besteiras foi um pecador que está no mundo, mas não para você que é de Jesus. Nós somos de Jesus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos. Tem de haver alguma causa. O coração está limpinho? Examina, é uma das principais coisas. Sério, uma das principais coisas, o coração limpinho. Em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele cobrou daquele povo que eles deveriam estar pregando a palavra, ou seja, já maduros, e que Deus examinava o coração. Então eles foram alertados. Às vezes a pessoa uma mulher quer que o marido se converta, mas quando eles discutem, ou quando tem uma contenda, o coração dela se suja e fica com raiva dele. Caramba, se ela ainda não entendeu que a luta é contra Satanás, é contra os principados, é contra a potestade, como a Bíblia ensina, diz, não temos que lutar contra a carne e sangue. Aí ela fica com raiva, suja o coração. Se não limpa o coração, como é que vai receber a bênção de Deus? Às vezes a demora de uma bênção é a correção que Deus está dando para dizer, está certo que está errado, por isso está demorando. Deus tem pressa em abençoar o seu povo, irmãos. Deus tem pressa em abençoar o seu povo. Então isso aqui é só um exemplo que eu estou dando. Um exemplo. Nesse caso, foi caso do meu ministério. Pastora, perdeu a memória e perde a memória, uma coisa esquisita. Não tem enfermidade nenhuma, não tem doença nenhuma, somos de Jesus, tem de ter alguma coisa errada. Então Jesus disse para os apóstolos, vós, se dirigiu a eles, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eles ouviam a palavra, se limpavam. O mundo não ouve.
Então nós não temos nada a ver com o mundo. A pessoa sai do mundo e vai limpando. Limpa o coração, limpa a mente, limpa o computador, amém, irmãos? Limpa o computador, limpa o celular, meu irmão. Às vezes a imundícia está debaixo do teto e quer prosperidade na casa. Enquanto houver sujeira do diabo, o demônio está ali. Ele se agarra ao que é dele. Então Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Cristão tem que ter alegria em ouvir a palavra, meu irmão, alegria. Uma palavra, uma poda, uma correção. Tem que ter prazer, dizer: pai, fala comigo. Deus nos trata como filhos. Deus nos trata como filhos. Às vezes o que a gente pensa que é uma besteirinha, aborrece a Deus. Como pais que querem seus filhos de uma forma linda, de uma forma honrada. Então, o Senhor Deus, Ele quer os filhos limpinhos. Não quer que o diabo toque em nada dos seus filhos, que jamais que toque neles. Então, voltando ao povo de Israel, o que aconteceu? O Senhor Deus viu que eles imitavam demais os povos vizinhos. O que aconteceu? Bom, já que imitam tanto, querem ser como eles. Então vão para eles. Aí Deus os entregou na mão do rei da Babilônia. Isso mesmo, Deus entregou. Foram aqueles 70 anos em que o profeta Daniel, que foi tirado de Jerusalém, jovenzinho, fidelíssimo a Deus, fielzinho, jovem. O que Daniel fez? Daniel fez um propósito no coração. Dentro dele fez um propósito. Vamos lá no livro de Daniel? Lá no capítulo 1 de Daniel, diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Versículo 2, hein? Atenção, hein? Olha só, vamos lá. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio real, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Versículo 6. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, e Misael de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Dá uma paradinha, amém? Tá vendo? Daniel colocou dentro do seu coração, dentro de si. Não foi uma coisa simplesmente de cabeça e momentânea. Ele colocou dentro do coração: não vou me contaminar com esse banquete do rei. Irmãos, as ofertas de pecado estão aí para todos os lados. Para todos os lados, meu irmão. Oferta de amores, de paixões, oferta de falsos prazeres, não é? Do prazer sexual fora do casamento, né? Das linguagens mundanas, não é? Das festas, vamos lá,
do pecado, das idolatrias, seja lá o que for. Bom, o Daniel, jovem, propôs dentro do coração: não vou me contaminar com esse banquetão do rei, não. Os prazeres do mundão, da vida. Tem cristão, meu irmão, que se fizer uma faxina no seu Facebook, vai... Negócio sério. Sério, irmãos. Se passar o filtro, irmão, houve uma época que eu fiz isso, me arrepiei. Que sério? Fiz com a equipe ministerial e fiz da igreja e fiquei assustada. Chamei até alguns pais para conversar. Coisa séria. Coisas sérias. Um marido fotografou o seio da mulher cheio de leite. E ela chegando o rostinho da criança perto do seio. E ele quis mostrar o peito da mulher cheio de leite e jogou na internet. E eu chamei e perguntei se ele tinha juízo. Que é esse pastor? Chamei, sabe por quê, irmãos? Cada minha responsabilidade no dia do juízo. Não sou eu que estou responsável por Deus para conduzi-lo no caminho do céu? Ele estava no caminho do céu? Não estava. Eu falei: para que expor o seio da tua mulher cheio de leite ou vazio de leite? Para que expor o seio da tua mulher, a intimidade do corpo dela na internet? Falei: moço, você bebeu o juízo. E ele ficou com raiva de mim. E aí, lá na frente, o casamento foi destruído. Não se brinca, meu irmão, com o corpo não se brinca. Não se brinca com o coração, não se brinca com a mente. Nós somos uma casa, o que está dentro dessa casa? Se Deus não admite a dúvida dentro da casa, você imagina uma situação dessa. E aí? E aí eu orei a Deus sério, fiz uma série sobre santidade e mundanismo e comecei a trabalhar no discipulado. Falei: ó, caminho você que escolhe. Escolhe, você tem 2 caminhos. Tem o da bênção e da maldição, o da vida e o da morte, você escolhe. Só não dá para pactuar andar em 2 caminhos que não vai conseguir. Ninguém serve a 2 senhores, diz a palavra de Deus. Ou agrada um, aborrece o outro, ou vice-versa. Está na Bíblia. Jesus disse: ninguém serve a 2 senhores. Essa história de isso não tem nada demais, isso não tem nada demais, tá assim de raposinha. É uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha lá. É uma coisinha no coração, uma coisinha na mente. É uma coisinha no celular, uma coisinha na roupa. É uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E quando vai ver, diante de Deus é um tropeção. E Deus diz: é meu filho? Então eu vou corrigir. E a bênção não chega, e a bênção não chega. Assim, por que a bênção não chega? Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.